Primeiro ano, Geografia, página 169. Atividade 1. Os lugares de nossa vida. Trilhas de conhecimentos. Todos nós vivemos em um cantinho do planeta Terra. O nosso lugar, como nossa casa e escola, fica aqui na cidade de São Paulo. Imagens. Arte e fotografia. Temos 3 imagens de lugares. Da esquerda para a direita, primeiro, a imagem de um mapa plano apresentando alguns continentes e com marcadores de localização vermelhos sobre a América, Europa e Oceania. Segundo, uma fotografia apresentando a vista aérea de uma cidade na qual se vê uma grande rodovia cortando esse espaço. Terceiro, a gravura de um mapa de ruas com marcadores vermelhos de localização. Fim das imagens. Vamos praticar. Como é o espaço de sua escola e do bairro em que você mora? O que existe nesses espaços? Quais são as posições de seus elementos? A. Faça um desenho de como é dentro de sua sala de aula. Onde estão as carteiras, armários, janelas e porta? Imagem. Fotografia. Imagem colorida em detalhe que apresenta uma sala de aula com carteiras de tampo bege e cadeiras vazias. À frente temos a mesa do professor com um grande quadro branco atrás e no teto, um projetor. Na lateral direita, um quadro negro, um quadro de avisos e um mapa estão pendurados na parede. O piso é de madeira clara. Fim da imagem. Primeiro ano, Geografia, página 170. B. Pense na carteira onde você fica nas aulas, de frente para a lousa. Agora complete a tabela escrevendo do jeito que você souber. Tabela transformada em texto, organizada por linhas e colunas. Primeira linha, qual o nome do colega sentado à sua frente? Segunda linha, qual o nome do colega sentado atrás de você? Terceira linha, olhando para a lousa, a porta está à direita ou à esquerda? Fim da tabela. C. Agora faça um desenho do seu bairro e das ruas próximas. Desenhe sua rua, sua casa, praças, mercados, escolas e tudo de importante que você se lembrar. Primeiro ano, Geografia, página 171. Atividade 2. Diferentes tipos de moradias. Trilha de conhecimentos. Todas as moradias são construídas com os mesmos materiais, como são as casas no seu bairro. Como elas são em outros bairros da cidade de São Paulo e em outros lugares do Brasil. Vamos praticar. A. Observe as fotos abaixo. Elas mostram diferentes tipos de moradia em nossa cidade e em outros lugares do Brasil. Imagens. Fotografias coloridas de 5 lugares com diversos tipos de moradias e legendas embaixo. A primeira apresenta a imagem em plano geral de algumas construções sobre estacas de madeira à beira do rio, 2 pessoas na margem, uma caminhando e outra sentada dentro da água trabalhando e alguma vegetação. O fundo é azul. A legenda é a seguinte: casas de palafita em comunidade ribeirinha na margem de um rio da Amazônia. A segunda, em plano geral, mostra um conjunto de prédios de 5 andares e carros sob um céu muito azul cheio de nuvens. Sob a foto, a legenda: apartamentos populares no Rio de Janeiro. A terceira imagem, em plano geral, apresenta a vista aérea de uma comunidade e se vê um aglomerado de construções. A legenda para essa foto é: Comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. A quarta imagem em plano geral apresenta um conjunto de casas pequenas e um céu azul e a legenda: Casas populares em uma cidade do interior de São Paulo. Fim das imagens. Primeiro ano, Geografia, página 172. Imagem. A quinta e última imagem mostra em plano geral a vista aérea de diversos edifícios e casas tendo ao fundo uma serra cheia de vegetação. A legenda para essa foto é: prédios no bairro de Santana, cidade de São Paulo. Fim da imagem. B. Observe bem as fotos, cada uma tem um número. Responda do jeito que você souber. Tabela transformada em texto, organizada por linhas e colunas. Primeira linha, quais moradias são construídas com madeira? Segunda linha, quais moradias são construídas com tijolos ou blocos? Terceira linha, quais destas moradias você não conhecia? Fim da tabela. Você sabia? As casas de palafita são comuns em locais que sofrem alagamentos por estarem perto de rios ou do mar.
Elas são construídas sobre troncos para ficarem mais altas e a água não alcançá-las. Imagem: fotografia colorida em plano geral de duas construções de madeira sobre uma plataforma de madeira que estão apoiadas sobre estacas de madeira fincadas num rio. As casas têm um formato em L. São coloridas, uma de verde claro, a da direita, e outra de vermelho, a da esquerda. Ambas com portas e janelas com uma moldura branca e telhado verde. Ao fundo tem uma vegetação muito densa e uma escada desce da plataforma ao rio no lado esquerdo. Fim da imagem. Primeiro ano. Geografia. Página 173. Atividade 3. Os caminhos de nossos lugares de vivência. Trilha de conhecimento. Vamos resgatar em nossa memória como percorremos nossos caminhos de casa e da escola. Observe as fotos de alguns exemplos de meios de locomoção ou de transporte que podemos utilizar em nossa cidade. Coloque o número correspondente ao lado de cada palavra. Imagens. Temos 6 fotografias coloridas representando meios de locomoção ou meios de transporte. A primeira imagem, em plano geral, apresenta a vista aérea de um trem vermelho, da CPTM, visto de frente sobre os trilhos. A segunda imagem, em detalhe, apresenta um metrô cinza prateado parado em uma estação. A terceira imagem, em plano geral, apresenta um ciclista de bermuda e sem camisa, pedalando numa ciclovia da cidade. A quarta imagem, em plano geral, retrata a vista aérea das várias faixas de uma rodovia repleta de carros em movimento, tendo ao fundo diversos edifícios. A quinta imagem, em plano geral, apresenta uma rodoviária vista de cima, com ônibus parados e diversas pessoas nas plataformas. A sexta e última imagem apresenta, em detalhe, e vistas de cima, muitas pessoas com o guarda-chuva aberto, atravessando uma faixa de pedestres. Fim das imagens. Primeiro ano. Geografia. Página 174. Ônibus, a pé, bicicleta, trem, carro, trem. B. Escreva do jeito que você souber na tabela os nomes de alguns meios de locomoção ou de transporte que você costuma usar para ir à escola, passear. C. Faça um desenho de algum outro meio de locomoção ou de transporte diferente usado na nossa cidade ou em qualquer outro lugar que não foi mostrado nas fotos acima. Primeiro ano. Geografia. Página 175. Atividade 4. Os diferentes tipos de trabalho em nosso cotidiano. Trilha de conhecimentos. Nossa vida diária, em sociedade, depende dos diferentes trabalhos realizados por várias pessoas. Todos os trabalhadores são muito importantes. Vamos praticar. Ligue as fotos abaixo de alguns trabalhadores com os nomes de suas profissões. Profissões: agente de limpeza, médicos, operários. Imagens. Fotografia colorida, 13 imagens de trabalhadores em seus locais de trabalho. Ao lado direito e de cima para baixo, a primeira imagem apresenta em plano geral 2 operários trabalhando numa construção. Eles estão usando um colete laranja com listas fosforescentes. Há uma máquina de trabalho e um carrinho de mão, próximos a eles. Ao fundo, carros e construções. A segunda imagem apresenta em plano geral um gari limpando a calçada. Ele traja uniforme laranja, luvas, botinas, boné com protetor de pescoço e está colocando o lixo que recolhe dentro de um carrinho próprio com uma pazinha comprida. Ao fundo há uma área com o detalhe de uma árvore. A terceira imagem mostra, em plano geral, médicos numa sala de cirurgia. Eles estão com protetores de roupa verde, luvas cirúrgicas, máscaras faciais e redes protetoras nos cabelos. Um está mais próximo da mesa de cirurgia e 2 encontram-se mais distantes, todos olhando para uma tela à frente. Ao lado esquerdo, de cima para baixo as palavras, agente de limpeza, médicos e operários. Fim das imagens. Primeiro ano. Geografia. Página 176. B. Na sua escola, existem vários trabalhadores, os professores cozinheiros, agentes de limpeza, diretores, inspetores de alunos e muitos outros. Ao lado de cada imagem, escreva, do seu jeito,
A profissão de cada trabalhador da escola e o que ele faz. Imagens. Arte. 2 gravuras coloridas representando profissionais que exercem sua profissão em escola. A primeira apresenta um professor sentado diante de seus alunos em uma sala de aula, tendo um giz na mão e uma lousa ao seu lado direito. A segunda, um agente de limpeza com uma vassoura na mão. Fim das imagens. Se ao redor da escola ou em nosso bairro, também temos vários outros trabalhadores, todos muito importantes. Escreva do seu jeito, o nome da profissão deles e o que cada um faz. Tabela transformada em texto. Escrever na tabela o nome das profissões e o que os trabalhadores do bairro fazem. Ao lado esquerdo, trabalhador, e ao lado direito, o que ele faz. Fim da tabela. D. Com a ajuda de um responsável ou familiar, complete a tabela abaixo com os nomes de profissões que alguns de seus familiares exercem e diga o parentesco desse seu familiar, se é mãe, pai, tia, etc. Primeiro ano. Geografia. Página 177. Tabela transformada em texto. Completar a tabela com a profissão de seus parentes. Ao lado esquerdo, o familiar, e ao lado direito, a profissão. Como por exemplo, irmão, mecânico de carros. Fim da tabela. E, faça um desenho mostrando qual o trabalho que você espera para seu futuro e escreva o nome dessa profissão. Primeiro ano. Geografia. Página 178. Atividade 5. O homem transformando as paisagens na cidade de São Paulo. Trilha de conhecimentos. A cidade de São Paulo é enorme. Temos lugares mais transformados pelo homem e outros menos transformados ao longo do tempo. Vamos praticar. A. Ligue as fotos aos nomes dos elementos que se destacam nelas. Imagens. Fotografias coloridas. 2 imagens coloridas em plano geral, lado esquerdo e de cima para baixo. A primeira imagem apresenta a Avenida Paulista com muitos carros, edifícios e pessoas caminhando por ela. Há um círculo pequeno branco ao lado direito e embaixo na imagem. A segunda imagem apresenta o Pico do Jaraguá visto de longe, a partir da rodovia. Pode-se divisar primeiro a Mata Atlântica e mais ao longe a montanha com uma antena de televisão no seu topo. Há um círculo pequeno branco ao lado direito e embaixo na imagem. Lado direito e de cima para baixo as palavras, carros, montanha, prédios e floresta. Pede-se, ligue as fotos aos nomes dos elementos que se destacam nelas. Fim das imagens. Primeiro ano. Geografia. Página 179. B. Observe as 2 fotos novamente e pinte as legendas delas de acordo com as cores abaixo. Legenda. Pintar na cor azul escuro o local mais transformado pelo homem. Pintar na cor verde o local menos transformado pelo homem. C. Sabemos que o homem transforma diversas paisagens ao longo do tempo. Olhe bem as 2 fotos abaixo de um mesmo lugar. A Avenida Paulista no ano 1900 e ela hoje. Escreva o que você consegue ver na paisagem de cada época. Imagens. Fotografias. 2 imagens em plano geral, preto e branco, da Avenida Paulista em épocas diferentes. A primeira de 1900 apresenta grandes casarões e muitas árvores ao longo da avenida. A segunda, atual, apresenta grandes edifícios, muitos carros e poucas árvores. Fim das imagens. Você acha que a paisagem da Avenida Paulista foi transformada pelo homem? Marque um X na sua resposta. Sim, não. D. E no seu bairro? Você se lembra de alguma transformação que aconteceu na paisagem dele? Qual foi? Primeiro ano. Geografia. Página 180. Atividade 6. Os ritmos da natureza, o dia e a noite. Trilha de conhecimentos. O dia e a noite são tempos naturais diferentes. Os humanos seguem estes tempos da natureza em várias coisas que fazem no dia a dia. Vamos praticar. A. Como você vê e sente a diferença entre o dia e a noite. Faça 2 lindos desenhos mostrando como é cada um desses tempos a partir de onde você mora. Desenho 1. Durante o dia eu vejo, ouço e sinto o meu bairro assim. Primeiro ano. Geografia. Página 181. Desenho 2. Durante a noite eu vejo, ouço e sinto o meu bairro assim. Primeiro ano. Geografia. Página 182. O nome do meu bairro é B.
Com a ajuda de um responsável, marque X nos itens da tabela pensando em quais ações e características do seu são mais comuns durante o dia e a noite. Tabela transformada em texto. Tabela com o título Diferenças entre o dia e a noite, apresenta as ações que um estudante deve ter de acordo com um ritmo de vida mais saudável, como dormir, ir para a escola e brincar, e as características do céu, como presença do sol, presença das nuvens e quando a lua e as estrelas ficam mais visíveis, deve-se marcar dia ou noite para cada uma delas. Fim da tabela. Atividade adaptada da revista Nova Escola. Créditos no abre aspas time de autores Nova Escola, fecha aspas, Bárbara Ribeiro Silva, professora, Eliane de Siqueira, mentora, Maria Ednei Ferreira Silva, especialista, e Laércio Furquim, assessor pedagógico. https://novaescola.org.br/plano.d.aula/4875/ o.dia.e.a.noite, hashtag, underline, sinal de igual, underline.